paz, igreja. Deus tem falado muito comigo sobre obediência, sobre a gente seguir aquilo que Ele determina para as nossas vidas, e sobre a gente seguir o que está na palavra dEle. Tem muitas passagens da Bíblia que eu leio e que eu vejo que Deus diz assim, eu serei contigo se seguires os meus mandamentos, eu serei fiel se seguires os meus mandamentos. E Ele tem falado muito isso comigo, que o grande segredo é a gente seguir o que ele fala nos nossos ouvidos e o que está na palavra dele. Então eu tenho pedido muito a Deus que abra os nossos ouvidos para ouvir o que ele tem para dizer para a gente. Quando a gente lê a palavra dele, que a gente entenda o que ele quer da gente. Porque às vezes a gente fica meio cego e a gente acha que não está entendendo muito o que Deus quer. E Deus é muito claro, a gente que às vezes não presta muita atenção ou finge que não entende, né? Ou é melhor não entender, então a gente fica titubeando. Mas Deus tem me colocado no coração que não tem outro caminho para nós, que o nosso caminho é seguir a vontade do Senhor. Eu queria ler só um texto com vocês, bem curtinho. É um dos muitos que eu vejo que Deus manda que a gente siga os mandamentos dele. Está em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então aqui Jesus está deixando bem claro para a gente que se a gente ama Jesus, a gente segue os mandamentos do Senhor. E se a gente segue os mandamentos do Senhor é porque a gente o ama. E se a gente o ama, Ele também vai nos amar e vai se manifestar nas nossas vidas. Então essa tem sido a minha oração, que a gente saiba seguir os mandamentos do Senhor, que a gente tenha discernimento, que Ele nos dê sabedoria para a gente saber o que Ele espera da gente todos os nossos dias. Paz do Senhor. Como a gente tem proposto que cada um tenha alguma coisa que o Senhor tenha trazido a você, ou tenha alguma experiência, algum testemunho, quero louvar a Deus e quero trazer um pequeno texto da palavra. O Levi está disponível? Hein? Eu sei. Eu queria 3, 4 minutos aqui. Chama o Levi. E eu li em Deuteronômio capítulo 3 e vou ler alguns versículos que me tocaram quando eu estava ali sentado lendo. Eu achei que devia trazer aqui, porque Deus faz estas coisas segundo a sua palavra. Por isso que eu quero também meu neto, e a Débora já está aí. Mas não é só para ele e para ela que eu quero orar por mais pessoas que estejam estudando.
e também por pessoas que não estejam estudando, mas querem. Viu, Lilian? É uma mensagenzinha, vou ler o texto e depois vou orar com vocês. É Deuteronômio 4, versículo 5. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Esta é uma herança que nós temos na palavra de Deus. Esta palavra foi dirigida primeiramente aos israelitas, ainda no deserto, mas elas se estendem até hoje. Que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos? Quem tem uma palavra tão sábia, tão completa, tão verdadeira na sua mão? E essa palavra se cumpra sobre nós. Certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Eu quero orar essas coisas sobre nós, especialmente aqueles que estão estudando. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de orar especialmente também pelos meus netos, mas não posso deixar de pensar também nos outros que ainda estudam, né? Louvado seja o nome do Senhor por vocês, que vocês engrandeçam o Senhor. Pai, esta é a tua palavra. Eu a tenho experimentado na minha vida. O Senhor tem feito notáveis os que são fiéis a ti. O Senhor tem feito proezas com os teus filhos. Eu apresento diante do Senhor agora aqueles que estão aqui nesse momento, sejam meus netos, sejam os outros que são amados também, porque são filhos da fé, são do Senhor. Que a tua bênção caia exatamente como está escrito, mas que eles também possam ter essa fidelidade. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. O Senhor quer que nós sejamos vigilantes nisso, mas prospera agora a vida deles nos seus estudos, época de exames, época de provas, época de processos seletivos. Pai, abençoa o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, segundo a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Louvar que tenha um Deus como este Deus e que tenha um livro como este livro. Louvado. Depois disso que o pastor orou, eu não vou poder deixar de dizer aquilo que o senhor colocou no meu coração. O Shein vai ouvir de novo, né, gente? Algumas coisas no livro de Daniel. E quando eu estava lendo Daniel, eu perguntei para o Senhor o que ele estava querendo me mostrar. E uma coisa chamou muito a minha atenção. Houve uma guerra. Nabucodonosor levou todo mundo escravo. E deve ter tido mortes. As pessoas ficaram feridas, perderam suas casas, seus lares. E foram levados cativos os nobres e os filhos dos nobres também. E como deve ter sido difícil, né? Deixar tudo aquilo da nobreza que eles tinham e passar a ser servos, né? Escravos. Deve ter sido muito difícil para eles. Mas o rei mandou separar alguns. E ele fala especificamente para separar alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E ele faz exigências específicas no versículo 1, verso 4 de Daniel. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência,
versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eram jovens entre 15 e 20 anos, estima-se, né, que esses jovens eram mais ou menos nessa idade, E eles foram levados para o palácio do rei e eles já não eram mais tratados como escravos, aqueles que tinham que comer o pão que o diabo amassou. Né? Eles tinham que comer a comida do rei. Literalmente, eles iam comer do bom e do melhor. Eles iam beber o melhor vinho. Né? E todos eles eram filhos de judeus. Todos eles conheciam esta palavra. Eram inteligentes. Mais 4 resolveram, lá no versículo 8, né? Ih, caiu. É bom o papel, né? Para isso. Lá no versículo 8, eles falam assim que eles resolveram fazer um pedido especial para quem estava cuidando deles. E eles resolveram não se contaminar com as iguarias do rei, nem com aquele vinho. Era legumes e água. Não fica imaginando a cena. Se hoje a gente sofre bullying por qualquer coisa, imagina naquela época todos eles jovens iguais, que devem ter sofrido muito bullying, né? Você vai comer isso? Imagina, olha só que croissant. Não sei se já era da época, mas devia ter cada comida boa. E na mesma mesa tinha a comida boa e os legumes e as águas. E a água. Gente, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha como esses pais de Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram pessoas cuidadosas com seus filhos. Eles ensinaram a palavra de Deus, eles inculcaram a palavra de Deus a ponto de chegar lá e eles disseram, não quero isso não. Tentaram tirar a identidade deles, os nomes deles que tinham significado para o judeu, porque eram nomes que tinham ligação com a palavra de Deus, foram trocados para nomes que tinham significado com deuses estranhos. Ou seja, vocês deixam de ser judeus, vocês vão ser agora adoradores de deuses pagãos. Mas eles não se contaminaram. E mais para frente, a palavra diz que depois do curso técnico de 3 anos, eles estavam formados, iam passar pela prova final, como todo mundo está passando esse final de ano aí, né? E o rei ia fazer o teste, é lógico. E eles tinham que passar, né? E a Bíblia falou que não se achou todo o reino homens tão inteligentes como esses 4. Eles foram considerados 10 vezes mais inteligentes. Por quê? Porque eles só comiam legumes e tomavam água? Não, com certeza não. É porque esta palavra estava na mente e no coração. E depois, mais para frente, a gente sabe que eles foram colocados em cargos superiores do que todos os outros amiguinhos deles que estavam com eles. E fisicamente também, Deus honrou. E eles foram encontrados melhores fisicamente do que os outros que estavam comendo das iguarias. Então, que realmente essa palavra esteja no seu coração, na sua mente. E se você tem filhos, inculque mesmo. Ao deitar, ao levantar, ao sentar, ao andar, para que eles possam fazer a diferença. Mesmo no meio dos que são cristãos, como eles eram judeus. Amém? Tem que voltar aqui e vou chover no molhado. Porque vocês são inteligentes, vocês perceberam. Mas se de repente alguém fica distraído, eu tenho que dizer. Estou sentado ali, estou lendo a Bíblia e vejo esses versículos. Eu tinha a menor ideia do que eu tinha pregado lá. Eu tinha a menor ideia de que ela ia se levantar para dizer o que disse. Mas o que me chamou a atenção está aqui. A vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. E eles vão dizer, certamente, esse povo, esse grande povo é gente sábia e inteligente.
E Daniel, ela não leu esse versículo, diz que a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eu tenho que vir aqui e louvar a Deus, eu fico maravilhado. Como é que Deus fala comigo o que ela vem e traz aqui? Deus é fiel, Deus está aqui, Ele é real. Eu vi o filme esses dias, como é que é mesmo que fala? Deus não está morto, né? E lá um jovem dá testemunho diante do professor e argumenta com grande sabedoria. Eu sei que aquilo é um filme, eu sei que alguém escreveu e fez os argumentos bem engendrados, mas é uma coisa tremenda. Deus é real. Ele queria provar que Deus não existe e não podia provar que Deus não existe. Mas o jovem foi lá e deu testemunho do Senhor. Louvado seja Deus, que nós possamos ser desta forma sábios, inteligentes, capazes. Nos esmeremos sempre. E nós temos que nos empenhar também. Há um empenho nosso para testemunhar do nosso Deus. No nosso estudo, no nosso trabalho, naquilo que vamos fazer. O povo de Deus devia ser conhecido como o povo mais excelente. Amém? Que seja isso que aconteça com esse povo aqui, em nome de Jesus. Assunto está tão bom de inteligência, sabedoria, e o Senhor fazendo. Cara, não queria atrapalhar, mas vamos lá. A palavra de Deus não vai atrapalhar, pedante. Mas é que a linha tá boa, né? Abra comigo em 1 Samuel 13, só quero fazer um parênteses aqui. Ai, ai, ai. Foi, que esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, não vindo, porém, Samuel a Gilgal. O povo se foi espalhando dali, então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo, agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul, procedesse neciamente, a gente está falando de sabedoria, né? E não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Quando a gente vai fazer quando a gente vai em algum lugar, ou fazer evangelismo, ou quando a gente foi para a Bahia, ou vai para alguns lugares carentes, a nossa tendência natural é falar assim, nossa, se eu pudesse, moraria aqui, ficaria vindo aqui, porque a gente acaba sendo movido pela necessidade. Ou se alguma coisa está para acontecer, a gente que é proativo, que é a palavra da vez, a gente que tem iniciativa, a gente que tem determinação e aquela coisa toda, a gente vai no nosso esforço próprio e tenta resolver as coisas. E se você vê em alguém que você acha que está numa situação de perigo, você não para pensar, você não para orar. A nossa primeira atitude é ir lá em resgate, levanta, né,
a capa do super-homem e super-mulher e vai se movendo para resolvendo as coisas, porque a gente é cheio das iniciativas. E a palavra para tudo isso, quando a gente age na nossa força ou no nosso impulso, que muitas vezes é bom, porque você está vendo alguém em necessidade, ou você está vendo, não estou dizendo que você não tem que ajudar as pessoas, mas porque você vê alguma coisa que precisa de alguma ação e você vai em resgate e você age pelo seu impulso. A pergunta e a palavra de Deus é: por que agiste neciamente? Todas as vezes que nós agirmos por impulso das circunstâncias ou por necessidade, a gente sempre vai agir neciamente. O ponto é que eu preciso andar por direção. O ponto é: Deus te mandou. Ah, mas fulano precisava. Deus mandou. Ah, mas tal coisa, se eu não fizesse, acontecia tal coisa. Mas Deus te mandou. Todas as vezes que nós agirmos naquilo que a circunstância pede, ou aquilo que a minha alma está vendo, e aqui tem uma alma boa para falar muito alto, mas ela tem que se pôr aos pés daquele que está sentado no trono do meu coração, que é Jesus. Todas as vezes que eu agir por esse impulso, a pergunta vai ser sempre a mesma: por que você agiu neciamente? Então, nós não sejamos nunca movidos pelas circunstâncias, nem pelo que a alma pede, nem pelo que pede a situação, mas pelo que Deus falou. Porque às vezes, irmãos, Deus vai pedir umas coisas, como tem pedido para mim, que na minha cabecinha pequenininha não faz muito sentido. Mas se eu não obedecer, eu vou agir neciamente. Então, eu prefiro agir na suposta loucura do Espírito do que agir na minha sabedoria. Amém? Nunca haja por circunstâncias, em nome de Jesus. Não é? Então, sim, você um dia vai ficar de olho arregalado, mas já não mais, né? Porque já se acostumou tanto com isso aqui. É bullying mesmo, gente, é bullying. Mas Deus cuida desse jovem com um cuidado tal assim, que é uma coisa impressionante. Até comida Deus está dando para ele. É uma coisa incrível, gente. Vou ver se eu provoco para ele falar aqui, mas eu não dou. Estou lendo um livro, estou tentando reler um livro. Na verdade, estou relendo parte do livro e tentando ler até o fim, que eu parei na metade. Um livro de John Piper, chamado Pense. Muito difícil ler John Piper. Um homem sapientíssimo, John Piper. Pense. Pense. Sim. Pense. É difícil ler John Piper. Ele é um pregador muito eloquente, um homem extremamente culto e com uma linguagem muito avançada, e eu preciso confessar a vocês que eu entendo um pouquinho mais ou menos de gramática, mas ele é coisa difícil, não é muito a minha cara. Mas ele tem ensinado coisas preciosas sobre a leitura da Bíblia, né? E eu tenho lido provérbios esses tempos, eu queria compartilhar 3 provérbios que não precisam necessariamente estar ligados entre si, e então eu vou bancar um pouco meu pai aqui com bicadinhas. Eu vou começar em Provérbios 16, 3. E eu queria compartilhar esse texto, e foi importante que a Gláucia trouxesse essa palavra, porque ela de alguma forma se alinha com esse provérbio lindíssimo. Provérbios 16, 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa conjunção e não está somando uma ação à outra. Geralmente nós dizemos que é uma conjunção aditiva, mas ela aqui não está adicionando uma ideia. Ela está, na verdade, ela significa e como consequência, ou faça isso porque então vai acontecer aquilo. Tendo isso em mente, olha que interessante. A primeira parte do versículo fala da nossa relação com Deus e de como devemos entregar a Deus as coisas que estamos fazendo.
E a segunda parte fala como Deus estabelece os nossos objetivos. O que são desígnios? O que significa desígnio? É mais do que desejo. São os nossos objetivos, são os alvos que nós traçamos para a nossa vida. O curioso é que nós temos sempre a noção de fazer as coisas ao contrário. Eu vou fazer tal coisa e para isso eu peço a bênção de Deus. Eu vou fazer aquilo outro e eu quero a bênção de Deus. Eu não estou dizendo que a Bíblia condena isso. Mas olha o que Jesus está falando. Você confia ao Senhor o que você está fazendo. E Ele é que vai determinar os seus objetivos. Eu estava conversando com um jovem hoje. Imagina um jovem que está lá na escola, estudando com bolsas, porque é parente do pastor. O jovem está com 18 anos e no segundo ano do ensino médio, porque já reprovou 2 vezes o ensino médio. Era para estar junto, assim como a Lia já na faculdade. Acho que ela até sabe de quem eu estou falando. Reprovou o primeiro ano, reprovou o segundo ano. E eu conversava com ele hoje. Você está bem, fulano? Mais ou menos. E ele não sabe que eu sei o que ele quer dizer com mais ou menos, porque teve algumas dificuldades que ele enfrenta. E a igreja, como está? Ah, tá mais ou menos. Ele também não sabe que eu sei de alguns problemas que estão acontecendo na igreja, porque o irmão dele contou. Você está ajudando a igreja lá, o tio dele é o pastor da igreja. Você está ajudando lá na igreja? Está investindo na igreja? Ou você está meio desanimado? Também estou meio desanimado com a igreja. Falei, então, sabe qual é o problema da vida cristã? É que não basta ser filho de Deus. Quem é que comanda? Quem é o foco das suas decisões? Quem é o centro? Quem é que comanda as áreas da sua vida? Se você era para estar na faculdade, você está fazendo o segundo ano pela segunda vez, com 18 anos aí. Está todo atrasado. E você não é burro. Você não é incapaz, não consegue aprender. Quem é que senta no trono da tua vida? Eu estava lembrando desse versículo. E esse versículo me ensinou, então, lendo e pensando, que em vez de nós determinarmos objetivos e pedirmos a Deus a vênia, a chancela daquilo que estamos fazendo, primeiro precisamos colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Confia ao Senhor as tuas obras. E os teus desígnios serão estabelecidos. Nós invertemos todas as coisas. E o Senhor fala, dá aqui o teu coração. Me entrega o teu coração e deixa eu definir o que vai ser a sua vida. Senhor, talvez eu não curta muito a sua ideia. Mas em Jeremias, se não me engano, Deus fala assim, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Essa expressão é que não tem valor sintático algum. Se dissesse, tem alguma coisa aqui, Débora, que não era para estar. Isso. Se estivesse escrito, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, seria bom. Mas quando ele diz, eu é que sei, essa expressão é que tem a função de realce, de reforço. O que Deus está falando é como se ele estivesse dialogando comigo e dizendo, Fábio, não é você quem sabe da sua vida, sou eu que sei. É como se ele estivesse falando com você e fala, para de ficar traçando os objetivos da sua vida. Eu é que sei o que eu tenho para você. Você tem pensamentos para a sua vida. Todos nós temos pensamentos para nossas vidas. Mas Jesus, ele manda afirmar que o que ele sabe da nossa vida é muito superior àquilo que a gente imagina. Confia ao Senhor as tuas obras. Os teus desígnios serão estabelecidos. Eu queria deixar essa primeira palavra com você. Ok? Isso talvez tenha um pouco a ver com o que a Glaucia está falando. Porque nós ficamos aflitos, porque ficamos ansiosos, porque ficamos preocupados ou afobados e vamos fazendo as coisas tendo em vista aquilo que devemos fazer. Mas se Saul tivesse colocado diante de Deus aquele momento, aquela necessidade, Deus teria lembrado a ele, Saul, seu papel não é de sacerdote, seu papel é de rei. Aguenta aí que eu é que tenho que prover um sacerdote para esse lugar aqui. E ele ia esperar Samuel chegar.
Quem disse para Saul que ele era sacerdote? Ele era rei. Rei não faz sacrifício. É a função do sacerdote. O segundo versículo que eu queria compartilhar, eu já nem sei qual devia ser. Eu vou começar com o 18. Não sei porque eu vou começar com o 18. Não, eu vou começar, 18, 24. Capítulo 18, versículo 24. Na verdade, são 2 versículos. O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado que um irmão. O que eu vou falar parece que vai ser contraditório lá na frente, mas não será não, tá? Há pessoas que gostam demais de sociedade. E há pessoas que gostam demais. Se fosse se Salomão, se já existisse rede social, ele estaria falando isso aqui. Quantas pessoas você tem no Facebook lá? 2.300? 7.400? Quantos amigos você tem? 5? Enfim, aquele que tem muitos amigos sai perdendo, porque no meio de muitos sempre tem alguns que não valem a pena ou que não são de verdade. E há poucos que realmente valem a pena. É isso que o texto está falando. Mas eu quero voltar, não a esse texto, eu quero voltar lá no versículo, capítulo 17, versículo 17. E quero dar uma aula de português aqui, tá bom? E o 17 e 17 você só consegue entender em inglês. A Anice não trouxe a Bíblia dela em inglês hoje aqui. Mas em português você lê assim: em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Pergunta: o que está dizendo a primeira parte do versículo? Vamos lá. Na sua opinião, se você sabe o que eu vou dizer, fica quieto. Se você não sabe, então tá bom. O que diz a primeira parte do versículo? Pensa comigo aí. O que está escrito? Quem que vai amar um amigo? Eu, você. Esse versículo foi traduzido de um jeito que você acha que o sujeito do verbo amar é você. Ama como se o verbo estivesse no imperativo. Ama o teu amigo o tempo todo. Mas não é isso que está escrito no texto original. Minha pronúncia em inglês é péssima. Mas ele diz mais ou menos isso. A friend loves at all times. O sujeito do versículo é o amigo. O amigo ama o tempo todo. Esse versículo não está dizendo ame o amigo o tempo todo e na angústia você vai ter um irmão. Porque esse é um amor interesseiro. Eu vou amar você porque eu espero que lá na frente você venha suprir a retaguarda, as costas, o ombro, a hora que eu precisar. Não é esse o sentimento bíblico. Ninguém ama o outro esperando algo em troca. O que está dizendo é que um amigo ama o tempo todo e na angústia ele vira irmão. Ele não está me dizendo para eu ficar observando se você é meu amigo ou não. Ele está falando assim que se eu me proponho a ser amigo, eu tenho que estar disposto a amar a pessoa o tempo todo. E na angústia, muito mais. E nesse sentido, aquele que tem muitos amigos sai perdendo. Mas amigos são os mais chegados do que irmãos. Esse é um versículo que a gente interpreta errado. E as pessoas colocam, em todo tempo, um amigo na angústia, você vai ter irmão. Não é isso que ele está falando. Ame. Aliás, ele está falando, um amigo ama o tempo todo. Um amigo ama o tempo todo. Agora você não precisa ficar pensando se os que são seus amigos são seus amigos mesmo. Mas a pergunta é, você tem sido um bom amigo? Você tem sido um bom amigo? Porque um bom amigo ama o tempo todo. E o terceiro versículo que eu queria compartilhar aqui está em o versículo 18, o capítulo 18, versículo 1. Você daqui a pouco vai falar assim, mas já que você está dizendo que é melhor não ter muitos amigos, então é melhor ficar sozinho. Calma lá, tá? Nem tanto lá em cima, nem tanto lá embaixo. O solitário busca o quê? O seu próprio interesse. Conhece pessoas que não gostam de abrir seu coração com ninguém? Conhece pessoas que gostam de ficar fechadas na toca o tempo todo? Conhece pessoas que não gostam de desfrutar momentos em companhia dos outros? Conhece pessoas que querem sempre estar sozinhas? O solitário busca o seu próprio interesse.
Então a Bíblia está me falando assim, Fábio, não é por aí. Não é por aí. Porque Deus não nos chamou para vivermos isolados uns dos outros. Jesus criou a igreja. E a igreja é um conjunto de pessoas que formam um organismo. Isolados, não formamos igreja nenhuma. Por isso que ele fala, aquele que é solitário busca o seu próprio interesse. É uma pessoa egoísta, é uma pessoa egocêntrica e que acha que o mundo todo gira em torno de si mesmo. Então, quando não interessa, não participa. Quando está aborrecido, se tranca em casa e some por 2 semanas. E assim por diante. Mas olha o resto do versículo. Além da pessoa pensar em si mesma, o que, que acontece? Ela se insurge. Insurge é um verbo muito forte. O que significa insurgir-se? Significa rebelar-se. Uma insurreição é uma espécie de revolução. É uma atitude volitiva, é uma atitude intencional de se colocar contrário a outro princípio que vem na nossa direção. A pessoa que busca o seu próprio interesse ou que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, então, é o oposto do isolamento. A verdadeira sabedoria é a vida da comunidade. O Senhor nos chamou para andarmos juntos. O Senhor nos chamou para nos reunirmos. Quando estamos juntos, o Senhor se derrama em nosso meio e Ele distribui os seus dons a cada um. E a unção vai aumentando, às vezes ela vai multiplicando e o Senhor vai realizando os seus feitos em nosso meio. A verdadeira sabedoria consiste na unidade de um grupo que se reúne para buscar a vontade de Deus. Não que você não deva ter o seu tempo de oração particular, não que você não deva ter as suas visitas ao monte, ou a sua visita ao Vale da Besta de vez em quando, não é disso que a minha está falando. Ela está falando da pessoa que se recusa a participar da vida em comunidade. Mesmo quando acha que está fazendo a vontade de Deus. A verdadeira sabedoria é o contrário. Vem para cá. É aqui, é junto. É assim que Deus vai fazer. Quando você está sozinho, está pensando em você. Pensando em você. Mas, de acordo com a palavra de Filipenses, que vimos no domingo, não tenha cada um que é propriamente seu, senão que é dos outros, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? O último em quem ele pensou foi em si mesmo. Ele pensou em nós. E é assim que fomos ganhados por Jesus, fomos salvos, fomos resgatados. E esse é o sentimento. É um sentimento sempre de entrega, sempre de buscar a comunidade, sempre de buscar a unidade. E é assim que Deus vai fazer as coisas no nosso meio. O solitário busca o seu próprio interesse. Insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aleluia. Em todo tempo, ama o amigo. O amigo ama em todo tempo. Que Deus nos revele a sua palavra, a gente possa compreender e que a gente possa ver a palavra como espelho na nossa vida. Tá? Que a gente possa pôr em prática. Ame o seu amigo o tempo todo. Você é amigo? Ame o tempo todo. E na hora da angústia, muito mais. Só um parênteses antes, na minha Bíblia aqui, Fábio, no 17:17, diz assim: o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Acho que essa tem mais a ver com. Eu quero ler rapidinho, não precisa nem abrir. É Mateus 27, do 62 até 65, e depois do 28, do 11 até o final. Pô, fica à vontade, claro. Mateus 27, 62 até 65 primeiro.
Diz assim: no dia seguinte, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso pedimos que lacre o túmulo até o terceiro dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer, estaremos em pior situação que antes. Pilatos respondeu: levem soldados e guardas, e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Aí tem a ressurreição, e lá no capítulo 28, versículo 11, diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus, que continuam a contá-la até hoje. Eu venho de uma formação, não sei se o termo certo seria formação teológica, não sei, mas eu sempre aprendi a agir como cristão de uma forma, que o termo que usam é cessacionista, que diz que os dons não existem mais e tudo mais, dom de cura, dom de língua, dom de profecia, não existe mais. Foi só naquela época e não existe mais. E por muito tempo eu fui ensinado dessa maneira, de forma que eu acreditava nisso. E quando eu comecei a vir aqui na Água da Rocha, eu via, no começo eu ficava meio chocado, não vou mentir, com as pessoas falando em línguas, achava que era tudo besteira, achava que não existia, até começar a acontecer comigo, né? É sempre assim. Mas a questão da cura, eu nunca, não é que eu nunca vi, eu já vi acontecer, mas não sabia como é que funcionava, se tinha chamado, se tinha dom e tudo mais. E a minha avó, ela tá com um problema no nervo ciático, ela não tá conseguindo nem andar direito. Então ela fica muito tempo na cama, ela só sai para fazer fisioterapia e ir no médico. E ela tem muitas dores. E esses dias de noite, ela tava tendo essas dores e ela toma remédio, mas não tem muito o que fazer. A dor, o remédio mesmo ela não pode tomar por causa da diabetes. E não estava adiantando muito, então não tem muito realmente o que fazer, tem que esperar passar mesmo. E só que já estava de madrugada e eu não conseguia dormir, ouvindo a gemendo de dor. Minha mãe estava lá com ela e tudo mais. E eu falei: Jesus, o que eu vou fazer? Porque não é possível isso. E aí eu fui ler Bíblia, fui orar e tal. E aí eu continuei lendo depois do que fala aqui, e ele fala assim: a grande comissão. Então os 11 discípulos partiram para a Galiléia e foram ao monte que Jesus havia indicado. Quando o viram, o adoraram. Alguns deles, porém, duvidaram. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu quero focar nisso daqui, porque eu sempre fui ensinado que só os discípulos tinham esse dom, que foi uma ordem dada diretamente a eles. Mas o que Jesus fala aqui é: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus mandou a gente orar para os enfermos. E aquele dia eu orei e minha avó parou de gemer de dor e dormiu. Muitas vezes a gente lê uma coisa na Bíblia, a gente é ensinado, e que nem esses fariseus que viram, os guardas testemunharam: Jesus ressuscitou. Só que para não saírem por errados, para defenderem aquilo que eles disseram que era o correto, eles preferiram subornar pessoas. E como diz aqui, Mateus falou, não sei quantos anos isso, mas os judeus dizem até hoje que é verdade que os discípulos roubaram Jesus. Aqueles homens não pensaram que eles estavam condenando pessoas até hoje a não acreditarem em Jesus por causa de uma mentira. Muitas vezes a gente não atenta que a verdade é Jesus e o que ele mandou. Ontem a minha avó ainda estava com dor, eu orei e não passou. Mas eu acredito que é porque é vontade de Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Mas eu sei que Jesus tem cura para ela. E eu orei aquele dia e deu certo. Então, eu não sou quem vai dizer quando vai ou quando não vai dar certo. Eu sei que desde aquele dia eu vou orar.
Amém. Paz. Eu vou dar um testemunho que agora que eu lembrei. Fiquei tão feliz na terça-feira. Estava conversando com a minha mãe, eu falo bastante com ela, né, pelo WhatsApp. E, e aí ela falou assim, agora a mamãe vai sair, que eu estou indo no culto. Eu pensei, né, no culto. E aí, para resumir a história, quem não conhece a minha mãe, não sei se ela ainda é católica. Ela sempre foi, já veio aqui na igreja, já aceitou o Senhor Jesus. Teve um dia, né, que eu creio que naquele dia ali, pastora, no berçário ali, aconteceu algo. E se o Senhor não quer que ela venha congregar aqui, eu não sei qual é o plano. Eu sei que ela conheceu algumas mulheres lá no Taboão da Serra, onde ela mora. E aí, na semana passada, ela falou assim para mim: eu conversei com umas moças, sabe aquelas umas mulheres que revelam as coisas, tem revelação? Eu falei: sei, mãe, essas moças. Vai contando. E ela começou a contar, que a mulher começou a falar um monte de coisa da vida dela, do marido dela, da minha irmã. E aí ela ficou toda assim, impressionada. Eu falei, então, mas isso é o Espírito Santo que revela, né, as coisas. E aí, na terça, ela foi de novo lá no culto. Tipo na casa da mulher, ela mandou uma foto. É um culto na casa, eu vi que são pessoas, né, normais, estavam lá com a Bíblia aberta, e ela foi e me mandou um áudio do louvor, que elas estavam louvando. Era o quão grandioso és tu, né? E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu estou muito feliz, porque o senhor está fazendo do jeito dele, né? Eu já convidei minha mãe para vir no culto, ela já veio em culto aqui na Água da Rocha, mas nós não sabemos os caminhos. O que importa é que ela está ouvindo a palavra e, e eu creio que está se convertendo, já se converteu. Eu creio, porque é a promessa do Senhor. Glória a Deus. É difícil para a gente crer quando alguém ora com a gente recebendo a Jesus, que aquilo é real. Não sei o que teve aqui, eu sei que a Silvia orou com a mãe dela, né? E disse, ela entregou a vida para Jesus, ela recebeu Jesus no coração. Eu creio que era real. Ela agora está começando a ver coisas, mas ainda coloca em dúvida. Desculpa, hein? Será que é? É por isso que a gente não colhe. É fruto nosso. Está sendo colhido. É verdade que Taboão da Serra é um pouco difícil de chegar aqui, tudo bem. Mas é fruto nosso e nós achamos que nós trabalhamos e as coisas não acontecem. Orou com ela, podia não ser nada. Podia ser uma oração da boca para fora. Mas crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Creia, porque o Senhor faz. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu sei que você crê, mas você conhece a tua mãe faz tempo, você fica em dúvida, né? Assim como ela conhece você faz tempo e não sabe que você profetiza. A tua avó já aprendeu que você ora por cura de dores. Continua orando, que o Senhor honra. Amém? A tua mãe talvez seja mais difícil de acreditar. Mas Deus faz.
Louvado seja Deus. Eu não estou aqui censurando, eu estou dizendo, vamos crer mais. Vamos louvar Deus, porque aquela mulher está salva, segundo a promessa da palavra de Deus. Que ela possa crescer. E se nós pudermos ser instrumento na vida dela, o Senhor permita. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor cumpre a sua palavra. Amém. A paz, família. É rápido. Estava Dona Dirce, que é aquela senhora que aceitou a Jesus lá na minha casa, no culto, que inclusive foi a pastora Glaucia que intercedeu tudo. E eu achava que ela não. Eu, Cristina, eu não sei não. Eu acho que não deu certo, não. Ah, mas por quê? Eu falei, não sei. É verdade. E eu não estava muito convencido, porque a casa dela só tem santos, aquelas coisinhas. Hoje, eu a encontrei lá no elevador. Eu falei, Dona Dirce, como é que a senhora está? Ai, Mário, a paz. Eu falei, seu burro, tá vendo? A paz. Não, não, ainda não, acho que não, pastor. E foi um soco no estômago bem dado de Jesus. Então, é o que o pastor falou, a gente precisa realmente crer. A gente vê, a gente ora, mas muitas vezes, como ele fala mesmo também, o nosso lado difícil, você fala, e hoje foi uma palavra curtinha, um olhar especial para mim, um sorriso, a paz. Eu fiquei muito feliz, falei, a paz, a paz em Cristo. E foi muito especial. Então, é um testemunho bem curtinho que mostra isso. Amém. Vamos ficar em pé. Sábado temos um incrível culto de renovação. Uma coisa do outro mundo, tá? Você não pode faltar. Venha da China, venha de onde você queira. Vai ser. Vou falar assim. Olha, eu não mandei ela falar nada, tá? Tudo que ela quis. Vamos orar aqui. Senhor, muito obrigado pela tua presença, nosso meio. E como nós cantamos hoje, cada instante, paz, cada instante que estamos na tua presença é paz na nossa alma e é uma harmonia incrível que há entre o teu espírito e o nosso, Senhor. E nós te agradecemos tanto por nos receberes na tua presença, por nos purificares para estarmos aptos a estar diante do Senhor, por falares conosco, por demonstrares tanto amor por nós, que nós nunca merecemos. Essa que é a grande verdade. Mas nós te louvamos sempre por isso, e por momentos como esse aqui, Senhor, em que podemos estar na tua casa, junto com nossos irmãos, com a nossa família, como o Mário falou, e adorarmos ao Senhor, ouvirmos o que o Senhor tem nos ensinado, compartilharmos experiências e reconhecermos que o Senhor é no nosso meio. Nós te adoramos por isso, Pai, e agora que vamos nos despedir, pedimos que graciosamente o Senhor esteja nos acompanhando até nossas casas, durante o restante da semana, que o Senhor esteja nos trazendo de volta aqui ao sábado. Nós queremos estar na tua presença, ouvir a tua voz, ver a tua manifestação. E já te apresentamos esse culto nas tuas mãos, Senhor, que desde a abertura até o final, tua glória seja sensível aqui, Pai, que haja visitas, que haja muitas pessoas sejam tocadas pelo teu poder, pela tua presença, que o Senhor se faça glorioso no nosso meio, para a tua glória, para nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.